Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos gravando aqui vídeos, temas voltados aqui para a doutrina da Trindade, a história da doutrina da Trindade, lá no início, as suas controvérsias, as suas lutas, as decisões conciliares, as definições também que nós possamos analisar também no Novo Testamento acerca dessa doutrina. Hoje eu quero falar também dentro dessa base, a base bíblica da Trindade, a base bíblica da Trindade. Está na Bíblia realmente, tem fonte no Antigo Testamento e no Novo Testamento em si, Vamos analisar, A gente vai pensar de forma geral alguns textos que tem no Antigo Testamento, a gente vai analisar alguns vestígios, Alguns indícios lá que caminham para essa prova final da doutrina da Trindade. Desde o Antigo Testamento encontramos que Javé se distingue, Vamos colocar novamente essa parte para até mudar um pouquinho a nomenclatura aqui, Desde o Antigo Testamento encontramos que Jeová se distingue de Jeová. A gente for colocar. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo. Do Senhor desce o céu sobre Sodoma e Gomorra. Outra questão também, o Redentor que é divino. Javé é distinto dele, e virá o Redentor a Sião, os que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Da mesma forma, o Espírito Santo, Javé, se distingue de Jeová. Chegai-vos a mim e eu chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aqui se fez, eu estava ali. Agora o Senhor, Javé, me enviou e seu Espírito. O princípio trinitariano já está presente no Antigo Testamento. Tem várias passagens lá que a gente vai pegar, etc., para pensar. E também o seguinte, vamos colocar o seguinte. Nós prezamos do Antigo Testamento. De fato, nós prezamos do Antigo Testamento. Quando Paulo fala assim, pelo pecado de um só homem, foi Adão, Não, foi pelo pecado de um só, homem, todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12, Então, quando ele fala pecado de um só homem, quem é esse homem que pecou? Nós precisamos do Antigo Testamento para ter bases doutrinárias, fundamentos doutrinários, para analisar de que homem ele trata. Ele está falando de Adão, da queda adâmica, Ele fala disso. Então, o primeiro homem, quem é esse primeiro homem? Precisamos do Antigo Testamento, volta lá no Gênesis, nos 3 primeiros versículos de Gênesis, para estar analisando, quem é isso. A doutrina da Trindade está muito clara no Novo Testamento. Mas precisamos voltar no Antigo Testamento e analisar desde o Gênesis até Malaquias, até chegar ao último livro da Bíblia, que é Apocalipse, para entender. Por isso que eu falei, vamos ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento para analisar e ver os textos que estão lá. A pluralidade de pessoas na divindade é também conhecida na escritura do Antigo Testamento. Vamos lá. A pluralidade de pessoas na divindade é também conhecida nas escrituras do Antigo Testamento. Vamos lá analisar esse texto aqui. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Registrado no capítulo 1, versículo 26. Façamos. Na teologia judaica vai se dizer que é o plural majestático de Deus. Vamos deixar a questão do plural majestático, mas se diz que é o plural majestático de Deus. Mas lá está dizendo de 3 pessoas, façamos, tem um plural, não é singular, Façamos o homem nossa imagem conforme semelhança. Os unicistas vão dizer não, aí, porque nega a doutrina da Trindade, eles vão dizer o seguinte, que a questão do façamos aí, Deus está falando com quem? Está falando com o anjo. Mas a Bíblia não diz que nós temos imagem e semelhança de anjo, tá? Não diz isso. A Bíblia fala que nós temos imagem e semelhança de Deus. As 3 pessoas da Trindade estão presentes aqui na criação do homem. Isso se harmoniza com todo o contexto bíblico, pois o Filho criou todas as coisas e também o homem. Então nós temos base por quê? Lá fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Vamos dizer lá que tem 3 pessoas lá. Vamos defender que tem 3 pessoas. Porque vai ter 3 pessoas lá. E quem são essas 3 pessoas que estão na criação? Vamos pensar, as 3 pessoas da Trindade estão presentes no texto da criação do homem que está registrado em Gênesis 1 e 26. Isso se harmoniza com todo o contexto bíblico, pois o Filho criou todas as coisas e também o homem. Onde que nós vamos basear o texto para dizer que o Filho estava lá? Isso é doutrina, ensinamento. Pegamos textos, versículos bíblicos para pensar. Colossenses 1,16.
porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visível e invisível, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele, Colossenses 1,16. E há outro texto também para dizer que o Filho estava lá, façamos o homem nossa imagem conforme a semelhança, está em João capítulo 1, versículo 2 e 3, quando diz, e nele foram criados, vou pegar o texto aqui só para ler, para dizer que Jesus estava lá, realmente Jesus estava lá, nós defendemos a questão da Trindade. Vamos pegar aqui o texto aqui de João, capítulo 3, o texto vazou um pouquinho da cabeça, né? Não confie na mente, é no papel, vamos analisar aqui o texto do João aqui, João, capítulo 1, existem 3 pessoas lá, quem são essas pessoas? Vamos lá, João, capítulo 1, versículo 3, Evangelho de João, versículo 3, ó. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lembram novamente o texto? O que o texto diz lá? O que o texto diz? O texto lá que lemos lá, na questão para se defender a questão da triunidade. Vamos lá. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Eu já disse que Jesus estava lá, porque, baseando em Colossenses 1:16, subentende que existe uma pessoa lá também. Vamos dizer que o Espírito Santo também está lá. Por que o Espírito Santo está lá? A gente pega Jó, capítulo 33, versículo 4. Olha o que fala o livro de Jó. Fala o seguinte, e da mesma forma o Espírito Santo, o Espírito de Deus me fez, né? O Espírito Santo de Deus me fez. Então, quando fala, façamos o homem, não está no singular, mas está no plural, então remete que tem uma pluralidade de pessoas lá. Não é um plural majestático, mas tem uma pluralidade de pessoas. E eu coloquei texto que nele Jesus foram criar todas as coisas, e também nele Espírito Santo, também o homem foi criado. Subentende nesse texto aqui que as 3 pessoas estavam naquela criação do homem, que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos participaram da obra da criação e principalmente da criação humana, né? Então essa é a base. Agora vamos analisar aqui, ó. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. É o plural. Gênesis 3:22. Ora, porque um de nós, visto que Deus é um. Isso porque ele é Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas. Da mesma forma encontramos em Gênesis capítulo 11, versículo 3, na Torre de Babel, né? Eis, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Novamente, o diálogo entre as 3 pessoas da Trindade. Só para pensar, você vai dizer para mim, claro, quem sabe pode até me escrever e dizer o seguinte, me prova a Trindade no Antigo Testamento. Eu não preciso provar a Trindade para você no Antigo Testamento, entendeu? No Antigo Testamento eu já falei. Subentende, está implícito. Eu estou pegando o texto do Antigo Testamento que diz textos que são plurais, né? E principalmente o texto que eu estou aqui, agora eu vou ler novamente, ó. Desçamos. Ele está falando com quem? Está falando com o anjo? Está falando com outra pessoa augusta, outra pessoa divina? É isso que eu estou colocando para você analisar lá nas partes do Antigo Testamento. Lembra também que a revelação ela é progressiva. No Novo Testamento se aflorece, né, toda a revelação bíblica e nós sabemos que existe uma trindade, uma triunidade da parte de Deus, tá? Então está aqui a questão da Torre de Babel. O outro texto também agora vamos colocar. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Agora virou um problema. Agora você vai dizer para mim, virou um problema agora. Agora como é que você vai defender a questão do único aí? Na língua portuguesa fica difícil, realmente. Né? Na língua portuguesa fica difícil. Porque lá, o ouve, é ouvir. Israel, nação. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aí você vai dizer, não, mas na língua portuguesa, o único é o único. Né? Um copo é um copo, a maçã é uma maçã, é única, né? Não dizer que eu reparto ela, mas é uma única maçã. O único na língua portuguesa fica difícil. Agora eu preciso entrar e fazer a leitura dentro desse hebraico para pensar em que verbo é esse que se usa lá, né? O texto sagrado diz que Javé é único. A palavra único no original hebraico é errad, né? A palavra errad, que é uma unidade composta.
se essa unidade fosse absoluta, a palavra correta aqui seria Yahid, né? A mesma usada em Gênesis 22 e 2. Quando diz o seguinte, ó, para a gente colocar o texto: toma agora o teu filho, o teu único filho, né? O único aqui é Yahid, unidade absoluta. Seu único filho Isaac, né? Acontece que Errad é uma unidade composta e é a Trindade, né? Deus é uma unidade, Deus é uma unidade, Deus é trino, Deus é triuno, né? Subsiste em 3 pessoas, tá? Aqui a base. Como pode marido e mulher seres uma só carne, né? A palavra que usa aqui é a palavra Errad. A palavra uma nessa passagem é Errad, a mesma usada em Deuteronômio 6 e 4. Outro ponto igualmente importante é a visão do profeta Isaías, através do qual ele viu o Senhor, Isaías 6 e 1. Mas esse mesmo Javé diz: a quem enviarei, ó, a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? O nós aqui aparece no plural, Isaías 6 e 8. Novamente, a pluralidade na unidade divina está presente. Outro ponto que não devemos perder de vista é que o profeta inspirado diz que a terra está cheia da glória de Javé dos exércitos. E, no entanto, o apóstolo João diz que esse Javé é Jesus. É Jesus. Cegou-lhes os olhos, endureceu o coração, a fim de que não veja com os olhos e compreenda o coração, se converta, eu e o cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou. Em Isaías 6 e 8, vamos colocar o seguinte: Jeová, quem fala? No entanto, o apóstolo Paulo afirma que o Espírito Santo, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a esse povo e diz, de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis. A questão Atos 28, 25 e 26, né? Isso significa que o Espírito Santo também é chamado Javé. Jesus é chamado Javé, o Espírito Santo é chamado Javé. Assim, a visão de Isaías 6 revela a triunidade de Deus, né? Para fecharmos agora de outro texto aqui precisa do Novo Testamento, portanto, ide ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. Um só nome, vamos colocar novamente. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Vamos colocar agora uma exegese aqui. Um só nome comum às 3 pessoas perfeitamente distintas, pelos respectivos artigos definidos e pela repetição da conjunção. E, em outras palavras, o batismo é realizado na base triunidade, né? Na base da triunidade de Deus, né? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo, né? Que opera em tudo. A questão de cooperação, né, que para pensar também a questão de Coríntios, mesmo Deus que opera em tudo e em tudo. A ordem inversa dessas 3 pessoas se justificaria porque o apóstolo está tratando de dons espirituais, além de mostrar que as 3 pessoas são iguais e coeternas, né? São iguais e coeternas. Outra questão para fecharmos aqui: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, vai lá, a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos, o amém. 2 Coríntios 13, 13. Essa passagem é conhecida universalmente como a bênção apostólica. É a única vez que a impetração de uma bênção, né, aparece explicitamente no nome da Trindade. Algo similar aconteceu, né, onde na bênção sacerdotal, onde o nome Jeová aparece 3 vezes em Números capítulo 6, versículo 24 e 24. A Trindade de forma implícita, né? Outra questão também que a gente pode analisar: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado, é uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, igual sobre todos e em todos. Efésios 4, 4 e 6. As 3 pessoas da Trindade estão presentes. O texto diz que existe um só Pai, um Filho e um só Espírito Santo, ou seja, Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo é Espírito Santo. E portanto, erro doutrinário confundir as pessoas da Trindade. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. É um texto muito claro de Efésios capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo
um só Espírito, como foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos. Tem base bíblica para se pensar a doutrina da Trindade, como formular. Tem muito mais base bíblica para a Trindade, muito mais versículo, muito mais material bíblico para se acreditar na Trindade do que acreditar no unicismo, muito mais. Até porque os textos que eu coloquei de Deuteronômio 6:4, voltado para as pessoas que estão ali, os textos do Antigo Testamento também. A formulação que aparece muito bem explícita no Novo Testamento já está muito clara, né? Para se pensar acerca de tudo. No próximo vídeo eu quero gravar, dando continuidade a essa modalidade, a essa série de vídeos sobre a história da doutrina da Trindade. E quero falar sobre a deidade do Filho e do Espírito Santo, que é muito importante, né? Até porque é o seguinte, nós temos que pensar a questão que não existe essa questão do chamado subordinacionismo. É uma doutrina que vem de origem, subordinacionismo, que o Filho está subordinado, é menor do que o Pai. Não é subordinado. Aí nós temos que entender também a questão também o seguinte, tem a chamada trindade econômica, né? E a trindade essencial, ou a trindade ontológica. Na trindade ontológica todos são iguais em poder, glória e majestade. Na trindade ontológica, que é a trindade essencial. Na trindade econômica, quando se fala de economia, né? O nomos, né? Na economia, se fala de trabalho, de atividades, né? Do que eles fizeram, né? A gente pode colocar na economia da Trindade, a trindade econômica, que o Pai esteve na criação, mas não deixou do Filho estar lá também, né? O Espírito Santo que o Pai criou, né? E que o Espírito Santo na regeneração, na condução da igreja, né? No adorno da igreja, e também o Filho na redenção, mas todos estiveram ali, presente nesse projeto e plano da salvação da criação. Trindade econômica e trindade essencial ou ontológica, para se pensar. Shalom, a paz do Senhor, até mais.